Novidades, essa é a palavra-chave, vamos dizer, desse vídeo, porque tem coisa nova sobre a saída da Michonne principalmente, mas também tem outras coisinhas aqui que eu tenho que atualizar pra vocês como sempre. Cola aqui no vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta para trazer, obviamente, pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre The Walking Dead, é justamente só o que eu tenho feito aqui, né? E no caso hoje temos novíssimas atualizações sobre a saída da Michonne, principalmente porque tivemos troca de episódios, justamente. Certos episódios aí foram gravados para aparecer numa certa sequência, eles mudaram a sequência e isso envolve sim a saída da Michonne também. E além disso, claro que isso pode afetar um outro grandíssimo acontecimento que a gente tá esperando, uma grande morte aí na série, já vou falar sobre isso. Também temos detalhes sobre os últimos momentos de gravação da Michonne, que dá pra gente ter uma ideiazinha de como é que foi. E também tem algumas outras novidades. Antes da gente começar com isso aqui, eu quero pedir muito, claro, que você explode esse like, me dá muita força, me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder chegar a 100 mil inscritos, vamos crescer com isso aqui. E se inscreve no canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. Obviamente que a gente vai começar falando sim sobre essa mudança de episódios, sobre esse fato aí que influencia diretamente em quando a Michonne vai sair da série. Justamente porque se você acompanha o canal aqui, nem precisa ter muito tempo, você sabia que o episódio de saída da Michonne seria o 12. E justamente a continuação disso aí seria um ataque a Hilltop que teria começado no episódio anterior. Só que a produção decidiu realocar 2 episódios ali. Estamos falando do episódio 12 e do episódio 13. O episódio 12, como eu falei, é What We Become, o que nos tornamos, o episódio de saída da Michonne. E o episódio 13 seria Walk With Us, que seria Caminhe com a Gente, né? Estes 2 episódios foram trocados, ou seja, o episódio de saída da Michonne não é mais o 12, agora é o 13. E a justificativa disso, claro, né? Você vai querer saber. Aparentemente vem lá de dentro da produção mesmo e explica que é pra Michonne durar mais tempo na série, vamos dizer assim grosseiramente. Aparentemente, realmente, o episódio de saída da Michonne foi gravado pra ser o 12, esse outro foi pra ser o 13, mas justamente o episódio 13 seria a continuação, o início lá do ataque a Hilltop, aquele de flechas. Justamente isso meio que se inicia no episódio 11, aí teria uma parada nisso pro episódio 12 pra Michonne sair e continuaria no 13, só que eles preferiram continuar tudo diretamente, resolver essa questão de Hilltop e depois focar na saída da Michonne, porque aparentemente são acontecimentos diferentes, independentes, um episódio não influencia diretamente no outro. Mas não só isso, eu queria também falar sobre um acontecimento, uma questão de que isso afeta diretamente quando a Alpha vai morrer, porque era muito provável que a Alpha morreria no episódio ali do lado da saída da Michonne, ou seja, a Michonne sairia no 12, a Alpha morreria ali pro 13, e já que isso foi trocado, então a Alpha morreria no 12, ou será que na verdade então ela vai morrer só no 14, porque essa troca não vai influenciar tanto, não teve problemas? Nesse momento agora a gente fica realmente bem confuso, logo a gente deve descobrir mais alguma coisa, mas ficamos entre o episódio 12 e o episódio 14 para possível morte da Alpha. E é óbvio que a gente não fica só na teoria, eu também tenho algo pra gente analisar, porque temos agora finalmente as sinopses dos episódios 12, 13 e 14, então dá pra gente ter um pouco da ideia. Vamos relembrar, claro, antes de tudo, a sinopse do episódio 11 basicamente era de que, com os sussurradores a caminho de Hilltop, os membros da comunidade devem decidir entre fugir ou ficar e lutar. Seria basicamente isso, ou seja, nesse momento os sussurradores estão vindo a caminho de Hilltop, a luta deve começar aí no 11, como eu falei. E agora vamos pro episódio 12, que agora é chamado Walk With Us, e a sinopse é a seguinte: com a ajuda de Negan, Alpha e os sussurradores atacam Hilltop, ou seja, é justamente aquilo que eu falei, é a específica continuação do que acontece no episódio 11, eles não vão desfocar, vão continuar nesse foco, mas vale ressaltar que essa sinopse não revela muita coisa, só mostra pra gente que a Alpha vai atacar, vai ter o ataque, e o Negan vai estar junto pra ajudar infiltrado, pra tentar conquistar a confiança a mais. No mais, a gente entrando na questão da possível morte da Alpha, a gente não tem muita revelação na sinopse desse episódio. Se você for pensar, é só o foco do ataque, mas é claro que a sinopse pode não querer dar pistas propositalmente, e no final do episódio acontecer a morte dela, depois desse ataque e tal, os sussurradores estão lá no seu campo, o Negan já tá com a confiança lá em cima com a Alpha, e aí ele aproveita pra matar ela. E isso eu quero relembrar, na época da saída do Rick, se eu não me engano, o episódio de saída dele, a sinopse não revelava nada parecido, então geralmente eles fazem isso, mas vamos continuar com as sinopses aqui. Indo então pro episódio 13, dá pra gente concluir, obviamente, que esse é a saída da Michonne, não tem nem como, até pela sinopse dá na cara. Ela diz o seguinte: Michonne leva Virgil de volta para a ilha para encontrar sua família. Em troca, Virgil oferece armas. Então assim, não é nada a mais do que a gente já sabia, sim, a gente sabe que ela tá indo por causa disso. Se a sinopse tá falando isso, então
então realmente é verdade, ele vai oferecer armas, é toda essa questão e tudo mais, mas a gente não sabe o que vai acontecer por trás, pra Michonne ter problemas, pra Michonne ter um motivo de sair, de ir embora, ou até de morrer, o que eu acho que não vai acontecer. Indo então, é claro, pro episódio 14, pra gente sanar um pouco dessa dúvida de vocês aí, vamos ler a sinopse também, lembrando que o título é Look at the Flowers. Todos estão avaliando as consequências do incêndio em Hilltop. Eugene lidera uma viagem para conhecer Stephanie. Isso mesmo. Essa sinopse eu confesso que me gera um pouco mais de animação. Não sei se é mais que as outras, mas é legal a gente pensar nisso, né? Porque esse episódio deve focar nas consequências pós-ataque de Hilltop, que eu adianto pra vocês que deve destruir tudo, deve devastar. Mas enquanto isso, eles focam no Eugene, ou seja, a relação dele com a mulher do rádio está cada vez mais estreita a ponto deles se encontrar. E algo que você não pode ter percebido é que eles confirmam nessa sinopse que ela é a Stephanie, filho. A Stephanie, se você não sabe o mínimo dos quadrinhos, ela é justamente a mulher do rádio de Commonwealth que comunica com eles. Então, assim, não tem dúvida, não tem o que ter de dúvida que realmente é Commonwealth. Eles vão a caminho de lá e só não citam Commonwealth ainda porque não tem um porquê. E, ou seja, a partir desse episódio, então, a gente já vai ver eles a caminho de lá. Não vai ser nos dois últimos, então tem muita coisa pra gente poder esperar nesses outros. E eu confesso que eu fico extremamente ansioso pro que pode acontecer aqui. Coloca nos comentários a sua opinião. Mas continuando aqui, é claro, eu queria falar que o Entertainment Weekly, que é um dos sites que vazam coisas em primeira mão aí, soltou descrições de cenas do último episódio da Michonne. Não do último dia de gravações, mas um dos últimos, uma das últimas cenas. No caso, isso foi no final de junho, que eu vou falar aqui no vídeo, e a última cena que ela gravou foi no início de julho, então foi bem ali do lado. Mas eu vou ler a forma como eles descreveram essas gravações aí. É uma tarde de final de junho no Griffin State Probation Office and Day Reporters Center of Georgia Department não sei o que. É um lugar lá de Griffin, que é a cidade que fica lá perto de Senoia, que eles usam pra gravar de vez em quando, que eu não vou conseguir definir, que é um nome muito grande. Esse é um edifício aparentemente abandonado e está repleto de atividades, e servirá como local para cenas do último episódio de The Walking Dead de Danai Gurira. De pé em um corredor ensopada de sangue, Gurira se prepara para a ação que está por vir, no qual ela terá que lidar com aproximadamente 20 zumbis a caminho. A cena pede que ela derrube 8 zumbis em uma maca, depois esfaqueie um com uma espada, chute outro no peito, esculpe 2, eu não sei falar o que ela vai fazer nessa, chute um, strip outro, chute alguém de novo e depois esfaqueie mais 6. Tipo, eles deram o detalhe realmente como que vai ser a ação. Mas eu ainda não sei o que é isso, por que ela vai estar nesse lugar com 20 zumbis no meio de um prédio. Mas pelo menos dá pra ver que ela ainda vai estar com a katana. Aí eles escrevem umas sensações da cena, umas coisas que ela fala não tão relevantes e terminam com o seguinte: Gurira faz uma pausa entre toda a carnificina e olha para um cinegrafista. Eu amo fazer isso, diz ela com um sorriso. Essa é minha coisa. E aí termina as descrições. Basicamente não é aquela descrição que a gente esperava da cena total, mas dá pra ver que Michonne vai enfrentar uma hordazinha de zumbi em um local fechado. Não sei porquê. Continua o mistério inteiro, porque a gente tem Michonne de bandana, Michonne com os zumbis atrás pra ressuscitar a época que ela apareceu, Michonne escondendo uns caras no meio da floresta, Michonne de bandana de novo, Michonne apontando a Lucille de bandana e agora Michonne dentro de um hospital matando 20 zumbis. Há muita coisa que não se liga e eu não tenho a mínima noção do que acontece. Ah, e lembrando também que tem Michonne dentro do barco do Virgil, com ele aparecendo de surpresa atrás, e também tem Michonne com algo na mão chorando. Filho, é coisa demais pra minha cabeça. Se você que é inscrito conseguir ligar isso aí, tudo que a gente tá analisando, eu vou ficar muito feliz, mas por enquanto é muito difícil. Eu sei que essas foram as descrições de um dos últimos momentos dela, coloca nos comentários sua opinião, e vamos pra última parte do vídeo, porque eu queria falar sobre uma pitada de sal, vamos dizer assim, que a Angela Kang, a showrunner, deu sobre o retorno da Meg. No caso, ela esteve no controle do Instagram do The Walking Dead aí, durante uns dias atrás, e fizeram uma pergunta pra ela aí, por direct, aqueles negócios de stories. Tá aparecendo a imagem aí pra vocês, você pode ver que a pessoa perguntou, em uma palavra, deu uma dica sobre o retorno de Meg. E aí ela respondeu bem na hora. Seria basicamente isso. Ou seja, não é novidade, não é nada que a gente vai ficar, ai meu Deus, agora a gente sabe o retorno da Meg. Não, mas isso ajuda a gente naquele raciocínio de que Meg vai aparecer de surpresa num momento assim pra salvar alguém, porque é o que tá dando a entender. A gente sabe que no episódio 16 os sobreviventes vão estar encurralados no hospital, tem a teoria de que ela pode aparecer com um soldado lá, alguém pra poder ajudar, e no momento certo ela chega lá pra poder finalizar com tudo e ajudar de uma vez. E eu acho muito legal isso, seria uma entrada triunfante e eu não duvido nada que vai ser desse jeito mesmo. E isso da fala da Angela Kang reforça mais ainda. Eu queria que você colocasse nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. E esse foi o vídeo, né? Pra ele não ficar longo demais, que eu acho que eu já falei coisa demais aqui. Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação, pelas atualizações e tal. Fica ligado que segunda tem análise do episódio 10. Se inscreve no canal pra gente poder chegar a 100 mil inscritos.
inscrito, segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. E é isso aí, um abraço, fui!